no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Novamente, através da Star News, canal 23, que nos proporciona este momento de programação do Ministério Fonte de Vida. Eu quero que realmente este momento te encontre em paz, em saúde, que a graça do nosso Deus possa alcançar a tua vida e que as misericórdias do Senhor estejam sendo renovadas a cada momento, a cada manhã, a cada dia. São momentos especiais para nós, a presença do nosso Deus, quando sentimos, através da palavra, da unção, do renovo que Ele nos proporciona, a presença do próprio Deus na nossa vida. E este é o momento que eu vou compartilhar com você a palavra do Senhor. E você vai poder se sentir realmente desta forma, sentindo a presença de Deus. Você faz parte de um povo que Deus escolheu, onde Ele tinha um alvo, alcançar você através de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Nós devemos nos alegrar a cada vez que nos lembramos do sacrifício de Jesus para nos salvar. Graças ao próprio Deus que um dia Ele traçou esse plano para me alcançar, para alcançar a sua vida, alcançar a tua casa, cidades, nações e o mundo. Amém? E neste momento eu quero ler e comentar também, como temos feito, um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 1. Eu quero estar compartilhando com você neste momento. E você receba isto como uma revelação do Senhor para a tua vida, para a nossa vida. Amém? Então diz assim o texto da palavra do Senhor. Naquele mesmo tempo estavam presentes algumas pessoas que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos ministrara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe então Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui nós vemos, amados, um tema que trata realmente da justiça. Nós vemos Jesus sendo confrontado, recebendo um questionamento de alguns que estavam ali presentes com ele, questionando a respeito da justiça com relação a alguns homens que Pilatos havia levado-os à morte. Então nós temos aqui um questionamento daquele povo, querendo que Jesus desse um parecer. Será que verdadeiramente esses homens mereciam a morte? Será que Pilatos estava correto em matá-los? O texto não nos diz os motivos, mas com certeza aqueles que questionavam a Cristo estavam trazendo uma pergunta política sobre justiça, Estavam trazendo um protesto, um manifesto. Por que será que Pilatos
matou aqueles homens. Eram pecadores. Eles mereciam a morte. Eles realmente mereciam ser levados à morte como um sacrifício que eles estavam acostumados a realizar, porque naquele tempo os salteadores, os bandidos, os homicidas, eles eram pendurados na cruz, eram mortos, eram sacrificados. E agora nós vemos então esse questionamento. E Jesus então sabia que tudo que ele falasse estava sendo observado. Se ele fosse contra Pilatos, com certeza isso chegaria nos ouvidos de Pilatos e não sabemos o que poderia acontecer. Se Jesus não respondesse o questionamento destes homens, também ele teria problemas. Então nós vemos a sabedoria, o entendimento de Cristo com relação ao questionamento efetuado para Jesus. E Jesus responde então com uma palavra no verso 2, dizendo assim: vocês estão pensando que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Isso quer dizer, trocando esta palavra, né? Trazendo aqui para o nosso entendimento, Jesus simplesmente disse: não é porque eles foram mortos, não é porque morreram como um sacrifício naquele momento, que eles são mais pecadores do que todos os galileus, do que todo o restante do povo. Jesus estava trazendo, através de um questionamento de justiça, ele estava trazendo a questão da justiça de Deus. O que será que se passava na mente do restante do povo que não tinha sido morto e nem perseguido? Né? Aquele povo galileu que estava vendo Pilatos trazer justiça própria sobre aqueles homens. E agora, então, Jesus diz assim: não, eles não são diferentes dos outros galileus. Os outros galileus são tão pecadores quanto eles, que foram oferecidos em sacrifício. Né? Jesus mesmo responde no versículo 3: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então nós vemos aqui Jesus, vamos refletir juntos aqui, porque muitas vezes nós também somos rápidos em dizer: fulano foi morto, ai que bom, porque não prestava, não era uma boa pessoa, puxa vida, isso aí é justiça de Deus, né? Foi por Deus que aquela pessoa realmente ou foi preso ou foi morto. Mas Jesus poderia estar dizendo para nós: todos nós temos pecados, todos nós, muitas vezes, temos tantas falhas e não nos arrependemos. E se não nos arrependermos, o nosso final vai ser o mesmo. Era isso que Jesus estava dizendo: se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, vão perecer. Talvez não sejam mortos por Pilatos, estes outros galileus, talvez não sejam sacrificados, talvez não haja derramamento de sangue, mas eles também precisam refletir sobre o próprio pecado, eles também precisam se arrepender. A justiça de Deus também tem que ser levada em conta por este povo pecador. Tem que haver um momento onde você vai se arrepender. Então nós trazemos essa reflexão para hoje, para a nossa vida. Né? Muitas vezes nós nos lembramos daquele texto quando Jesus diz assim: olha, você está tão preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão, mas não reconhece a trave que está no teu olho. Nos nossos olhos, muitas vezes, existe uma trave, algo muito grande, algo que transgride, algo que ofende a santidade de Deus. E muitas vezes nós só conseguimos ver o cisco no olho do outro, né?
Então, precisamos estar atentos e refletirmos sobre esta palavra de chamada a atenção, né? Ele diz assim, bom, se for castigo para estes galileus que morreram, então precisamos tomar cuidado, porque precisamos nos arrepender para não sermos tomados da mesma forma através da justiça e não vamos perecer, né? Todos vão perecer se não houver um conserto, um arrependimento, uma mudança, uma tomada de posição com relação à fé, com relação às coisas espirituais. É assim que funciona. Todos nós pecamos, diz a palavra do Senhor lá em Romanos, né? Capítulo 3, verso 23, se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso é exatamente, capítulo 3 de Romanos, verso 23, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que, seja o homem considerado por mim ou por você bonzinho, se ele não tiver Deus, ele não é justificado, ele não é justo. A própria palavra diz que só há um justo, Jesus o justo, né? Então nós vemos, Jesus respondeu com esta questão. Ele faz uma pergunta para responder também uma pergunta. E vamos dar continuidade ao texto. Ele lança uma outra situação. Jesus diz assim, veja esta situação, aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou. Pensais vós que foram eles mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? É outra situação que Jesus coloca no mesmo foco. Ele está dizendo, olha, quando a torre de Siloé caiu, ela matou 18 homens. Por acaso vocês estão achando que isso é justiça de Deus, que eles foram mortos porque eram pecadores? E o próprio Cristo responde, não, vos digo não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Jesus estava ensinando o povo que a justiça de Deus, ela vem sobre aqueles que nós achamos que são bons e sobre os maus. Porque se não houver arrependimento da transgressão, do pecado original, da separação de Deus, nós não seremos justificados. De qualquer forma morreremos, de qualquer forma pereceremos. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Não é porque eles foram mortos, não é porque sofreram com aquele acidente, não é porque morreram quando o monte, né, ali em Siloé caiu sobre aqueles homens. Não é por isso, né, que a torre, aliás, de Siloé matou aqueles 18 homens. Não é porque eles eram mais pecadores. Talvez aqueles homens estivessem ali trabalhando, estavam ali ganhando o seu pão, estavam ali realizando o seu trabalho diário, o seu ganha-pão, e de repente a torre cai, mata aqueles homens e alguém, né, ou o povo todo vai dizer assim, morreram porque Deus fez justiça, deveriam estar em pecado. Vem o julgamento, né, com relação aos acontecimentos da vida. E nós, então, Jesus nos ensina da seguinte forma, se nós não nos arrependermos, nós pereceremos, nós morreremos, tanto quanto eles, se estivermos no pecado. Então, as coisas espirituais precisam ser acertadas na nossa vida. Porque, de repente, quando tudo vai bem na nossa vida, temos dinheiro, temos um carro, temos uma casa, temos o bem-estar, passamos pela nossa vida sem problemas, de repente nos esquecemos que somos pecadores, que precisamos do Senhor, senão vamos perecer. E não nos acertamos nesta área espiritual. E o Senhor diz, olha, todos pecaram.
e destituídos estão da glória de Deus. Então, há uma voz, né, interior que nos fala. Há uma voz, né, a voz do Espírito Santo, que quer falar ao nosso coração, para que haja conserto, haja arrependimento, haja confissão, para que nós não pereçamos como o ímpio, né? Como aquele que está totalmente separado do Senhor. Nós temos que ter um alvo, a conquista da nossa vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. E nós vemos, então, a situação colocada por Cristo. E eu coloquei aqui uma anotação da seguinte forma. Muitas vezes nós vemos, né? E estamos vendo hoje no nosso país um quadro onde o povo está manifestando a sua visão, o seu entendimento contrário com relação à corrupção, ao vandalismo, à injustiça, aos erros, né, administrativos, governamentais, aos projetos dos governantes, às atitudes, às tomadas de decisões muitas vezes erradas. Então, hoje, o povo se manifesta desta forma. Agora, nós também precisamos nos perguntar, porque nós também erramos quando nos omitimos. E eu perguntei aqui, né? Eu faço uma pergunta: o que é que estamos fazendo? O que é que nós, como servos de Deus, o que é que nós, como homens e mulheres de Deus, temos feito para não perecermos, para não sermos para que não sejamos a própria injustiça que está no mundo, né? Quantos anos nós fomos omissos? Quanto tempo nós aceitamos e nos calamos sem dizer nada a respeito do erro, a respeito da injustiça, do órfão, da viúva, daquele que não tem nada para viver, daquele que é carente, né? Daquele injustiçado, do pobre, do desempregado. Quanto tempo? Então, a palavra do Senhor, de acordo com o que Jesus disse aqui, ele diz, olha, se nós também não nos arrependermos da omissão, da indiferença, como homens e mulheres de Deus, pereceremos juntamente com os injustos, pereceremos juntamente com os corruptos, pereceremos juntamente com aqueles que são considerados vândalos. Então, é a nossa posição de arrependimento. Nós temos um texto na Bíblia que fala a respeito de um povo que estava sofrido no cativeiro por causa do pecado, por causa da separação de Deus. E o que acontece? Um homem chamado Neemias, né? Ele retorna para aquele lugar destruído em Jerusalém. Muros quebrados, portas arrebentadas da cidade. E ele ora a Deus pedindo perdão pelo pecado do seu povo. E ele então faz a sua parte na reconstrução. Então, amados, povo de Deus, povo que se chama pelo nome do Senhor. Esta palavra aqui, ela cai bem no momento em que nós estamos vivendo. Então, é um tempo de reflexão. É um tempo, sim, de sairmos às ruas, mas para orar, para declararmos o certo, para estarmos em paz, divulgando, né, o que é certo, o que é errado, pedindo pela justiça social, pedindo pela paz, pedindo pela harmonia, né, das cidades, da nação e do mundo. Nós precisamos entender que cada um de nós temos uma parte, cada um de nós temos algo para promover a justiça, para promover o reino de Deus, para que ele seja implantado, para que o reino de Deus, que é justo, santo, seja trazido sobre esta terra, né? Se o reino de Deus for implantado em toda a cidade, em todas as nações, em toda a terra, você já pensou? Você já pensou? Então, amados, quando você sair às ruas, quando você der a sua opinião,
quando você deixar de se omitir e fizer a sua parte, procurando ajudar, procurando manifestar aquilo que é justo, esteja realmente certo de que você deve fazer a sua parte. E uma delas é orar, uma delas é interceder, uma delas é estar pedindo a Deus para que olhe por este povo, pela nossa cidade, pela nossa nação, por este povo que se chama pelo nome do Senhor. E aí Jesus continua no texto através de uma parábola. Ele dá faz esses dois questionamentos, né? E ele mesmo responde, dizendo: não, todos nós precisamos nos arrepender, senão vamos perecer. E ele continua através de uma parábola, dizendo o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que então disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. E ele diz assim: corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu. O viticultor responde para aquele homem: Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave a terra e a esterque, prepare a terra. Se der fruto, ela ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Então, veja bem, nós vemos aqui a figueira comparada com a nação de Israel. Este certo homem aqui, nós podemos entender como sendo Deus, aquele que enviou o seu filho, o viticultor, e durante 3 anos ele esperou que aquela nação desse fruto. 3 anos ele esperou que aquele povo se arrependesse para não perecer, para não ser cortado. E nós vemos aqui, então, este homem, né, que tinha essa figueira plantada, esta vinha, e que colocou ali o viticultor para cuidar da vinha, da terra, isto é, do povo, né? Nós vemos ali Jesus durante 3 anos no seu ministério, pregando, curando enfermos, sarando, libertando, anunciando o reino de Deus, anunciando a paz, a justiça, né, entre os homens. Mas aquele povo não recebeu, aquele povo não aceitou, não houve uma transformação, não houve frutos. E agora, então, o próprio Senhor, né, que fala com o viticultor, com aquele que estava cuidando daquele povo, da árvore, né, da figueira, comparada ali com Israel, com a nação. Ele diz: olha, eu aguardei 3 anos. 3 anos o Senhor andou no meio deste povo e não houve mudança, não houve fruto, não houve transformação. E ele diz assim: corta esta figueira, corta esta árvore, né? Por que ela ainda vai ocupar a terra inutilmente? Deus não quer que nenhum de nós estejamos como inúteis nesta terra. Nós temos que frutificar, temos que dar frutos. Então ele estava observando aquele povo, 3 anos caminhando com Jesus, e não havia uma mudança real. 3 anos e eles não perceberam quem era Cristo, o Filho de Deus. 3 anos não frutificaram. E agora então há uma cobrança: olha, vamos cortar esta figueira, vamos cortar acabar com esta vinha. E então o viticultor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de muito amor, ele então fala com o seu senhor: deixa ela mais 1 ano, né? Até que eu escave a terra, esterque a terra, para ver se a terra vai produzir. Ele estava dizendo para o pai: pai,
Dá mais uma oportunidade para este povo. Dá mais uma oportunidade para a figueira, para que ela demonstre que ela pode dar frutos. Dá mais uma oportunidade para este povo, para que realmente eles se arrependam, para que haja justiça, para que haja a misericórdia no meio do povo, para que haja a transformação. Dá mais um tempo. Amados, como Deus é misericordioso, como Jesus é misericordioso, como Jesus quer que haja uma mudança real em nossas vidas. Quanto tempo será que Deus está esperando a mudança na sua vida? Quanto tempo Ele esperou uma mudança na minha vida? Quanto tempo Ele nos tem dado para frutificar? Quanto tempo Ele tem andado conosco e dito para nós, olha, muda a sua vida, muda o seu coração, muda o seu procedimento, passe a praticar a justiça para não perecer, para não morrer espiritualmente, né? Essa necessidade que nós temos da mudança é a misericórdia de Deus. É o tempo que Ele nos tem dado para sermos transformados. Então Jesus pede para o Senhor, deixa ela mais um ano, até que eu escave, eu esterque, eu prepare esta terra. Se ela der fruto, ficará. Se não der, depois o Senhor a mandará cortar. Amados, aqui, no final deste versículo, ele termina essa parábola sem dizer para nós a respeito da figueira, se ela deu fruto ou não. E eu acharia mais importante saber, não se a figueira vai dar fruto ou não, esta figueira aqui de que o texto está falando. Mas eu perguntaria, será que nós daremos frutos para Deus, de acordo com a sua vontade, a sua expectativa, os seus planos para nós, os seus projetos de reino onde nós estamos inseridos, enxertados? Como está a nossa vida? Já temos começado a dar frutos? Porque a palavra de Deus diz assim que Deus, Ele é misericordioso, Ele pode dar um tempo. Como Jesus disse, aguarda mais, Pai. Dá mais uma oportunidade para o meu filho. Dá mais uma oportunidade para minha filha. Até que ele se arrependa, até que ela se arrependa e possa gerar frutos. E então eu perguntaria, né? Até quando Deus vai esperar que eu floresça, que eu dê frutos bons, que eu venha a ser alguém que mude, que ajude na mudança da justiça, do mundo? Não adianta apenas participarmos de uma manifestação, dizermos que somos contra de alguma coisa, mas eu preciso fazer a minha parte. Orar, clamar pela justiça do pobre, do desempregado, do órfão, da viúva, do necessitado, do injustiçado. Eu preciso fazer algo. Pergunte para Deus o que o Senhor quer que nós façamos. O que o Senhor quer que eu faça. Além de orar, que é a obrigação de todo aquele que crê. Nós abençoamos a cidade de Penápolis. Nós abençoamos a nação brasileira. Nós abençoamos os governantes e o povo. Mas nós queremos a justiça de Deus. E para que haja justiça, precisamos nos arrepender. É um chamado para a nossa vida neste momento. E como Neemias disse, perdoa, Pai, os pecados da nação. Nós também, neste momento, oramos clamando, perdoa, Pai, os pecados da nossa nação. Perdoa os pecados de tudo aquilo que faz parte das coisas erradas e injustas desta nação. Ó Deus, e nos ajuda a sermos participantes de uma mudança. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Aleluia.
luz.